Chegando aqui ao Superior Tribunal de Justiça para mais uma entrevista super especial. Ele está completando 20 anos, são 2 décadas dedicadas a esse tribunal. E vamos conversar com ele que ocupou várias funções no tribunal e ainda seguirá por mais pelo menos 5 anos. Vamos ver quem é? Me acompanhe. Ministro! Com satisfação em recebê-lo. Que alegria! Uma alegria muito grande e um prazer. Sempre bom estar com o senhor. Então, sempre aqui estamos à disposição. Isso, quero bater um papo com o senhor sobre essa trajetória de 20 anos no STJ. Então, vamos conversar. Podemos? É uma alegria. Muito obrigado, ministro. Pode entrar. Olá, amigos da Manchete, já posicionados aqui no gabinete do ministro Humberto Martins, no STJ, para batermos um papo sobre a trajetória, essa história dele. São 20 anos no STJ. Não são 20 dias, são 20 anos. Ministro, eu queria que o senhor começasse falando sobre... O senhor deve ter uma imagem na sua cabeça no dia que o senhor chegou, ao STJ. O que marcou, o que ficou na sua lembrança? Primeiro, quando eu fui indicado, sabatinado, aprovado e nomeado em 2006, o que me marcou foi ter que representar o meu estado e representar bem o Tribunal de Justiça de Alagoas e, chegando aqui, ter que conviver e aprender com notáveis magistrados, com juristas reconhecidos nacionalmente, mas, sobretudo, ter a responsabilidade de defender e de julgar e de distribuir no maior tribunal da cidadania do país. O Supremo como Corte Constitucional e o STJ como Tribunal de Interpretação do Direito Federal. Então, eu tive um misto de alegria e de responsabilidade. Alegria por representar o estado de Alagoas, em Brasília, no maior tribunal federal, no Superior Tribunal de Justiça, e, ao mesmo tempo, conviver com os mais notáveis magistrados brasileiros na Corte da Cidadania. Ministro, e o senhor não só representa o seu estado, mas representa muito bem uma região, a região Nordeste. O senhor realmente fez história, está fazendo ainda, porque ainda temos aí 5 anos de mandato, né? O senhor ainda tem mais 5 anos, nós vamos conversar sobre isso também. Mas o senhor representa uma região e representa muito bem, né? Como as pessoas da sua região veem o seu trabalho? Ele chega até lá, o judiciário, o trabalho na STJ chega ao Nordeste? O Nordeste dá exemplo de trabalho, de capacidade e, ao mesmo tempo, de pessoas que vivem e representam o Nordeste como a região que também traz grande desenvolvimento para o Brasil. E temos no Nordeste vários representantes e vários nomes que representam muito bem o Nordeste. Por exemplo, na área jurídica, o Nordeste tem um dos maiores juristas do mundo, um alagoano chamado Pontes de Miranda. Nós temos também na arte da música o Pascoal, né? Merido Pascoal, que é também considerado um dos maiores músicos deste país. Nós temos Aurélio Buarque de Holanda, nós temos o Menestrel das Alagoas, o Teotônio Vilela, nós temos também na figura de Aurélio Buarque de Holanda, mas temos também um grande alagoano que é Fernandes Lima, Tomás Bastos e tantos outros nomes que honram o estado de Alagoas, honram o Nordeste e honram o Brasil. E o Nordeste, através de outras regiões, de outros estados, eles dão exemplo de trabalho, mas sobretudo de competência, mas aquele que busca um Brasil de todos para todos, com igualdade e com fraternidade e com crescimento e desenvolvimento social. Realmente eu também tenho esse orgulho de ser oriundo do Nordeste. Na verdade, nasci no Rio de Janeiro, mas tenho pais
baianos. Então tenho sangue nordestino nas veias e que me orgulha muito. Mas falando aqui sobre o Humberto de 2006, que chegou aqui há 20 anos no tribunal, se eu pudesse dar alguns conselhos, ou o conselho para o Humberto que chegou aqui em 2006, o que o senhor falaria ali no ouvido do Humberto de 2006? Que Humberto não esquecesse nunca os ensinamentos, quando pequeno, pela sua família, pelos seus pais. Zé Martins, que era da área jurídica, iniciou como promotor e fez a carreira do Ministério Público por mais de 47 anos, chegando a procurador de justiça, procurador-geral. A minha mãe também, que era pedagoga, mas chegou a tecer a área da fiscalização no estado de Alagoas, e ela dizia: meu filho, nunca esqueça 3 condições para vencer em qualquer atividade da vida. Sempre tenha humildade, sempre tenha prudência e sabedoria para reconhecer todas as pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento dos livros, da técnica, mas têm os conhecimentos da vida. E aquilo que eu aprendi na infância, levei para a adolescência, para a minha carreira profissional. E eu sempre peço a Deus todos os dias humildade e sabedoria para distribuir justiça, dando a cada um que lhe é devido. Ministro, eu não tive o privilégio de conhecer o doutor José Martins, seu pai, mas vejo que o senhor leva esses ensinamentos ali. Eu tive a felicidade tenho a felicidade de conhecer boa parte da sua família, os eventos jurídicos, aí são mais ou menos 15 anos que nós nos conhecemos, e vejo como o senhor trata a importância, o peso que o senhor dá à família. Sua esposa, pessoa maravilhosa, a filha, até o genro que chegou agora também, né, há pouco tempo, casou o desembargador eleitoral, que também achei uma pessoa muito interessante. Então, esses ensinamentos vêm exatamente do doutor José Martins. Exatamente. E a família é a base, é a construção primeira de uma sociedade, é a família. E eu sempre tenho a minha esposa Rita como meu porto seguro e como meu amparo sempre na minha formação e na minha condição de vida. Meus 2 filhos, Eduardo Felipe Alves Martins e Laís Camila também Alves Martins, todos 2 da área jurídica, da área do direito. Eduardo foi advogado por muitos anos, hoje está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região como desembargador, e a Camila atuando como advogada. E também eu tenho 2 filhos que eu considero verdadeiramente filhos. A minha nora Luísa, que também é da área jurídica, e o Rodrigo Prata Lima, que além de ser da área jurídica como advogado, ele também exerceu por alguns anos o cargo de desembargador federal TRE e está numa lista escolhido por unanimidade para ser, se assim for a escolha pelo presidente da República, novamente reconduzido ao cargo de desembargador eleitoral. Ou seja, eu agradeço todo dia a Deus pela família que tenho, agradeço a Deus pelos amigos que tenho, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me ofereceu. Por isso que eu tenho nada a murmurar, eu só tenho que agradecer e eu só tenho que, ao mesmo tempo, dizer a Deus que eu fui abençoado pela sua graça. Esse é o diferencial do senhor, né? O senhor realmente valoriza, é grato por tudo que recebeu da família, que recebeu de Deus, e consegue transmitir isso para essa geração agora e até para os netinhos, né? Os netinhos. Fala um pouquinho sobre os seus netos. Olha, com relação aos netos, eu digo que os netos são os nossos tesouros, né? São presentes divinos. É o que o filho traz para a gente, dentre tantas qualidades, mais uma qualidade, que é nos entregar o seu maior amor, que são seus filhos, para ser também os nossos filhos, filho dos nossos filhos. Por isso que a vida tem um sentido importante. A vida é a continuidade dos seus filhos e dos seus netos, dos seus avós, dos seus pais, seus avós, seus bisavós. Isso amando uns aos outros, para que possamos continuar unidos.
e juntos, com certeza, somos mais fortes. Com amor, com fraternidade, mas com respeito uns aos outros. Inclusive considerando e respeitando as orações e, ao mesmo tempo, a tradição da família, porque vem de pai, avô, bisavô, filhos e netos. Excelente, ministro, excelente. Agora também eu queria falar sobre o ápice da sua carreira aqui no Superior Tribunal de Justiça, que foi em 2020, quando o senhor ocupou a presidência. E foi num período muito conturbado, não para o tribunal, mas para o mundo, que foi a pandemia. Como foi assumir a presidência, esse biênio de 2020 e 2022, com uma pandemia? Fazendo uma retrospectiva, ou indo no caminhar do túnel do tempo, quando cheguei no STJ, eu aprendi e aprendo a cada dia com os ministros da casa, iluminando inclusive as minhas decisões. E o tempo faz com que você vá exercendo outros cargos e, ao mesmo tempo, firmando amizades dentro do tribunal e respeitabilidade pelaquilo que você é e pelaquilo que você transmite através de suas ações. Então, no decorrer do tempo, eu exerci vários cargos aqui nesta casa, exerci presidente de turma, presidente de sessões, depois eu fui ser corregedor da Justiça Federal, né? Ministro do Tribunal Superior Eleitoral substituto, porque eu teria que exercer um cargo também na vice-presidência, não é? Posteriormente presidência, antes corregedor nacional, e na presidência nós pegamos o grande foco que marcou a humanidade, não só o Brasil, mas todo o planeta, que foi a Covid, a pandemia que afetou e muitas famílias foram sacrificadas com a perda dos seus entes queridos. Mas trabalhamos com muita determinação, com muita efetividade, mas, sobretudo, com muito amor, porque o fruto do crescimento é o amor e o fruto da justiça é a paz. E trabalhamos aqui com humildade, com reverência, mas ao mesmo tempo com coragem e responsabilidade. Comparecendo a esta casa, pedindo a proteção divina, e durante os 2 anos procuramos dar efetividade ao Tribunal da Cidadania, no sentido de privilegiar a jurisdição e, sobretudo, para que a cidadania fosse respeitada, ouvindo os ministros, ao mesmo tempo trabalhando lado a lado com os servidores e com todos, na busca de uma justiça cada vez mais acreditada e uma cidadania cada vez mais respeitada. Esse foi o nosso lema, de mãos dadas, porque, na verdade, nós somos apenas servidores do público como ministro. E, como servidores do público, somos instrumentos da jurisdição, instrumento das partes em favor da distribuição do direito, de dar a cada um o que lhe é devido. Por isso que eu agradeço a Deus de ter exercido a presidência, e nas dificuldades é que nós crescemos, nas dificuldades que nós acreditamos que temos sempre algo a fazer e de bom em favor das pessoas. Amar e trabalhar. Só o amor constrói em prol do trabalho que nós exercemos. Ministro, e eu sou testemunha de que nesse período de 2020, 2022, no seu biênio, o senhor levou com seriedade, com coragem, atendendo sempre que possível, respeitando todas as regras de segurança, uso de máscara, mas não deixou de trabalhar, não deixou de falar com as pessoas, de receber com o carinho de sempre. Até, saindo um pouquinho do assunto, eu, conversando com o senhor, na época da pandemia, falei sobre o nosso Flamengo. E o senhor falou: Sérgio, vem. Eu falei: tem uma camisa reservada aqui para o senhor do Mengão. Aí o senhor falou: Sérgio, vem aqui. E o senhor me recebeu na presidência. Tem até isso registrado em fotografia. Exatamente, Sérgio. Esta camisa eu tenho guardada hoje, dentre outras camisas do Flamengo, a sua eu guardo com muita gratidão, com muito carinho, com muita amizade. E dizer que eu respeito todos os outros times, mas o Flamengo é o time do meu coração.
Eu digo sempre Flamengo, Flamengo até a eternidade. Eu não digo Flamengo até morrer, Flamengo até a eternidade, porque serei sempre Flamengo. Assim como o senhor guarda a camisa, eu guardo a lembrança do STJ, a foto encartada na homenagem aqui do STJ, e isso está num lugar especial no meu escritório, e vou guardar isso para sempre, porque não é um privilégio, não é um privilégio para todos. Infelizmente, o senhor atende sem distinção. Tanto é que tem alguns depoimentos, ministro, algumas pessoas daqui do STJ, não só ministros, mas também tem servidores também, que gravaram mensagens para o senhor. Vamos ver essas mensagens? Em boa hora, a revista Manchete, esse ícone da imprensa brasileira, resolveu homenagear nosso ministro Humberto Martins. Muito merecida a homenagem, ele que é um grande jurista, um ministro já consagrado, foi presidente do Superior Tribunal de Justiça, marcante a sua gestão, e hoje atua na seção de direito privado, emprestando o seu brilho com os precedentes que marcaram época no Superior Tribunal de Justiça. Parabéns, uma excelente homenagem. Eu tenho muito gosto em poder participar dessa justíssima homenagem que se presta a Humberto Martins. É um homem que foi colocado na minha frente pelo acaso. O nome do acaso, na verdade, se chama Anjo da Guarda. É um homem que honra demais o Superior Tribunal de Justiça. Foi um belíssimo presidente que nós tivemos, cuidando de todas as nossas necessidades, as necessidades dos nossos demais juízes da Justiça Federal. Ele fez maravilhas no nosso Tribunal de Justiça, julga com pouquíssimos, com muita sabedoria, muita destreza. É um homem espetacular e justa homenagem estão sendo prestadas a esses 20 anos de Tribunal de Cidadania. É um homem que julga com muito respeito, com muita observação aos efeitos do julgamento. Em suma, é um homem que merece o nosso abraço, os nossos parabéns e muitas felicidades, que venham mais 20 anos. Um abraço, estimado Humberto Martins. Parabenizo o ministro Humberto Martins pelos seus 20 anos de Superior Tribunal de Justiça, esperando que ele tenha muita paz, saúde e felicidade sempre. É com muita honra que eu represento a advocacia brasileira nessa singela homenagem prestada a Vossa Excelência pelas suas 2 décadas à frente do Superior Tribunal de Justiça. Não é demais lembrar que Vossa Excelência iniciou a profícua carreira jurídica na advocacia, tendo sido presidente da seccional alagoana da Ordem dos Advogados do Brasil por 2 vezes, e depois ascendeu ao Tribunal de Justiça de Alagoas pelo 5º Constitucional, 2 advogados. Finalmente, Vossa Excelência chegou ao Superior Tribunal de Justiça, onde os seus votos ficaram nacionalmente conhecidos por aliar em vulgar conhecimento jurídico a sensibilidade de prosa e poesia. Dessa forma, ministro, agradecendo uma vez mais a oportunidade, queremos desejar que Deus continue a abençoar o senhor, Dona Rita e toda a família, com paz e saúde. Parabéns, ministro. Olha, 20 anos não é uma marca para qualquer um. E nesses 20 anos, todo mundo que conviveu com o senhor está acostumado a ouvir as célebres palavras magistratura e cidadania de mãos dadas. A gente nunca esquece disso. E a marca que ficou da sua gestão foi o cuidado e o carinho com todo mundo, todas as pessoas, desde quem está desempenhando a função mais simples até o mais graduado na presidência. Então são 20 anos de boas memórias, mais uma vez, parabéns, ministro. Ministro, passando aqui para celebrar essas 2 décadas no STJ, são 20 anos de muita dedicação ao tribunal, muita dedicação à justiça. Então, quero dizer que é uma honra fazer parte dessa história. Que Deus continue iluminando o senhor por muitos e muitos anos. Fico muito feliz, Sérgio, com as mensagens e com as pessoas que falaram com relação à minha pessoa. Apenas tenho uma gratidão em dizer que todas elas
todos os elogios são frutos da amizade, do carinho e da efetividade que eu tenho por eles e, com certeza, todos eles têm por mim. Olha, ministro, eu não tenho... os depoimentos realmente são depoimentos sinceros. A gente realmente não teria condições de, em um vídeo, colocar aqui todos os ministros e servidores que realmente tenho certeza que o senhor é quase que uma unanimidade aqui na casa, no Tribunal da Cidadania, mas temos aí aqueles que gravaram e com muita vontade de gravar, com muito amor. Mas agora vamos falar sobre uma coisa, ministro. Temos aí 5 anos pela frente. O senhor completa 20, mas quando chegar a 25, o senhor vai terminar a sua missão no STJ. E aí, já tem um pensamento para pós-STJ? O que eu posso dizer, Sérgio, é que eu tenho 5 anos para trabalhar cada dia mais no sentido de engrandecer o STJ, de aprender a cada dia mais para que eu possa distribuir justiça com muito amor, mas, sobretudo, com muita igualdade e com muita sensibilidade. Eu quero dizer que hoje eu estou com 20 anos nesta casa e com 46 anos de atividade pública, do serviço público. Iniciei minha carreira no Ministério Público com 20 anos de idade, quando eu me formei e fiz um concurso para promotor. Posteriormente, a procurador de Estado, por mais de 23 anos, né? Promotor fui 3 anos, fiz carreira depois para a Procuradoria, depois eu fui para ser desembargador e fui por 4 anos e fui levado ao STJ, que estou hoje há 20 anos, fiz no dia 14 de junho. Então, são 46 anos como servidor público e continuo servidor público, servindo a cidadania, servindo ao público, servindo ao jurisdicionado. Por isso que eu digo sempre que eu sou apenas instrumento do poder, proprietário do poder ao cidadão. E com relação o que será após 5 anos? Primeiro, pedir a Deus saúde, paz e vida, não é? Porque só Deus sabe realmente o tempo. Deus é o Senhor do tempo, não é? Então, mas se Ele me conceder muito mais de 5 anos para que eu possa deixar, não é abandonar a magistratura, mas deixar o cargo em razão de preceito constitucional, ao completar 75 anos, você encerra a sua atividade como ativo, como ministro da ativa, no Tribunal da Cidadania. Então, esperar o que Deus pode ter guardado para mim. Eu sou um crente na fé. E eu sei que todas as missões que me forem dadas serão abençoadas. E eu digo apenas nas minhas orações: Senhor, me ensina o caminho em que eu devo andar. Estou em tuas mãos, para que eu seja também um instrumento em favor do bem em qualquer atividade que exista. Aí, repito, com muita humildade e com a sabedoria aprendida e dada desde o ensinamento dos primeiros passos na criação pelos meus pais. Amar aos outros, odiar nunca, amar sempre. Excelente, ministro. Olha, essa mensagem que o senhor está deixando aí para a gente, que para os próximos 5 anos é dar continuidade ao trabalho que o senhor leva muito a sério, faz muito bem, e tenho certeza que esse legado que ficará após a sua aposentadoria, né, será de grande valia não só para os familiares, já tem aí os seus seguidores, sucessores e admiradores, né, na família, mas também fora dela. O senhor realmente, a gente se sente, foi aquilo que eu mencionei anteriormente, conhecendo a sua família, eu me sinto até um pouquinho parte dela, né? Apesar de o contato não ser tão constante, o senhor em Brasília, em Alagoas, eu no Rio de Janeiro, às vezes aqui em Brasília, mas eu me sinto assim, me sinto muito acolhido, sempre me senti, e não sou o único. O senhor é daqueles, como o Roberto Carlos fala, tem 1 milhão de amigos. E isso aí é sincero, ministro. Queria que o senhor agora fizesse suas considerações finais. Eu quero fazer as considerações finais com o grande conceito, que é da gratidão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus
por tudo que me deu, pelas oportunidades oferecidas e pelas graças que foram alcançadas. Quero agradecer, em segundo lugar, a minha família, que fez com que eu pudesse crescer através da sua orientação. Meus pais, minha mulher, Rita, meus 2 filhos, Eduardo e Camila, a minha nora, Luísa, o meu genro, Rodrigo, meu irmão Mário, é o irmão que eu tive, também foi do Ministério Público e hoje está no exercício da advocacia, não é? A meus netinhos, que são os presentes também divinos, não é? A Maria Eduarda, a Maria Rita, não é? Temos o Humberto Neto e temos a Carolina e os 2 netos filhos do Rodrigo, o Davi e o Pedro. E o último presente que eu tive dos netinhos, um presente muito amado, muito querido, é a Maria Fernanda, filha do Rodrigo com a minha filha Camila. Então, Maria Fernanda, você hoje é o tesouro mais novo do vovô. Um beijo, amo você, amo todos da família e amo meus netos e meus filhos. E a minha mulher também, a paixão eterna. E também a todos da família, sem exceção, que eu quero também dedicar também às minhas tias, os meus tios e os meus primos. E também os amigos de coração, que não deixam de fazer parte do rol da família. Mesmo não sendo família no sentido legal, mas é família no sentido da adoção. Os verdadeiros amigos, como diz o grande cantor mineiro. Os amigos se guardam no lado esquerdo do coração, né? Milton Nascimento. Então, por isso, também quero agradecer aqui nesta casa aos ministros, o dia a dia, a convivência, a amizade, a participação, a troca de ideias, o diálogo e, ao mesmo tempo, o apoio nos momentos mais difíceis. Nós contamos com os ministros da casa e com a sabedoria de cada um deles, transmitindo luz para as nossas decisões e aprendendo dia a dia para fazer com que a jurisdição cada dia mais seja produtiva e efetiva. Quero agradecer também a todos os servidores, a todas as pessoas, e por que não falar? A cidadania no sentido mais amplo, do mais importante ao mais humilde, porque, na verdade, todos nós somos importantes. Apenas é questão econômica, social ou política, mas somos filhos de um mesmo pai, não é? Somos apenas criaturas humanas, uns amando uns aos outros. Por isso, a minha gratidão a Deus em primeiro lugar e a todos que eu me referi, porque juntos somos mais fortes na construção de um Brasil humano, fraterno, solidário, igual, onde todos possam sonhar com o bem-estar e com o bem-querer. Alagoas, minha paixão, Brasil, meu amor. Ministro, que satisfação. Uma alegria conversar com você, esse diálogo é muito proveitoso, porque nós falamos da nossa vida. Isso, e tudo estará registrado nas páginas da Manchete Judiciário. E para a Manchete Judiciário foi um grande presente ter a sua palavra, os seus exemplos, e que siga aí continue com todo esse sucesso aí por esses 5 anos e por toda a vida. Manchete, Obrigado. Sempre manchete. Obrigado, gente, e até a próxima.